Pode abaixar para a igreja, Dom. A sua vida e a minha vida já está resolvida, irmãos. A sua vida e a minha vida já está resolvida. Tem os detalhes aí para resolver, umas coisinhas assim da vida aqui desse mundo presente, mas a sua vida futura já está resolvida. Quando é que nós entenderemos isso? Estamos resolvidos. Se morrer, se você nessa madrugada morrer, você estará na glória. Se de repente você não acordar amanhã, você estará com Deus. Está resolvido. Está resolvido. Agora, enquanto você vive, existem algumas coisinhas que você tem que fazer aqui. Essas coisinhas que você tem que fazer aqui, você prioriza. Deus te enviou. Ele te enviou para fazer a obra dele. Então você prioriza, coloca isso bem lá na cabeceira. Sobre tudo. Sobre a sua esposa, seu esposo, seus filhos, sua empresa, lá em cima. Eu fui enviado para fazer discípulos. Eu fui enviado para fazer discípulos de Jesus. A gente chama os discípulos de nosso, mas isso é força de expressão. Os discípulos são de Jesus. Não é pecado você falar meu discípulo fica em paz, está tranquilinho. Pode falar meu discípulo, mas saiba lá dentro que é de Jesus. O discípulo é de Jesus. Amém, irmãos? A sua vida está resolvida. Tem algumas coisinhas para fazer aqui? Tem. Primeira coisa, você foi enviado. Todos aqui, todos foram enviados para fazer discípulos, para ganhar almas. Resolveu isso, aí tá. Tem que namorar, tem que casar, tem que ganhar dinheiro, tem que comer, tem que beber, tem que dormir, tem que divertir, tem lazer, tem. Mas resolva essas coisinhas, porque o nosso futuro está resolvido ou não? Quantos aqui são cristãos mesmo de verdade? Quantos aqui creem que nasceram em pecado e que Jesus morreu pelos seus pecados? Quem crê nisso? Então a sua vida está resolvida. A sua vida está resolvida. E isso que é Apocalipse. O mundo estava um caos, tudo de pernas para cima. Os apóstolos morreram, só ficou um e esse está preso. Ou melhor, está exilado. Todos morreram. Não tem mais. Existe um imperador do mal, uma besta mesmo. É uma besta mesmo. Existe um imperador terrível, pior do que todos os outros. O pior de todos eles está aqui governando. E o hobby desse imperador é matar crente. O hobby desse imperador é matar crente. Não mais dando crente para leão comer. Leão comia crente um pouquinho para trás. Aqui já não é mais só leão. Aqui todo mundo mata crente. E quem entregar um crente ganha dinheiro ainda. Então o tempo de Apocalipse é um caos. A igreja está sendo assim sucumbida. Não tem mais apóstolo, um está exilado. Então Deus fala o seguinte: João, sobe aqui. O povo está tudo apavorado, né, João? Mas sobe aqui, eu vou te mostrar. Sobe aqui, João, isso é capítulo 4, sobe aqui, eu vou te mostrar. Aí João sobe. Quando João sobe, o que ele vê? Tudo organizado. Os anjos cantando, outros tocando, outros dando glória. E o João fica espantado. Aí Deus começa a mostrar para João: só, João, é daqui que eu governo lá, João. Está vendo aquele carinha lá embaixo, esse imperador metido a besta? Vou mostrar o futuro dele para ti. Está vendo, João, aquela Babilônia, aquela Roma? Vou mostrar o futuro dela para você. Está vendo aquela outra besta lá? Aquele culto ao imperador, é a outra besta. Olha o que eu vou fazer com ela. É isso que é Apocalipse, meu irmão. É Deus mostrando para João que tudo está resolvido. Está resolvido. A questão é que você se preocupa com quem mata o corpo. E o Senhor Jesus disse: não se preocupe com quem mata o corpo, se preocupe com aquele que, além de matar o corpo, tem o poder de jogar a alma no inferno. Quem está me ouvindo ainda? Nossa vida está resolvida, irmão. A eternidade já está aqui. A vida com Deus já está aqui. Isso em Apocalipse é mostrar para João quem está no controle, quem está no comando. Aquela besta do imperador acha que manda, João. Não manda, João. Vem ver, João. Vem ver, vem, sobe aqui, vem ver, João. Isso é Apocalipse, meu irmão. Entenderam? E aí nós chegamos no capítulo 20. Chegamos no capítulo 20, vamos ler. Capítulo 20 mais uma vez. Versículo 1 a seguir.
vai dizer assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Marca essa frase de novo: para que não mais enganasse as nações. Ele foi preso para não enganar as nações. Ele foi preso para mais uma vez, foi preso para. Então, quando a gente tratar daqui a pouquinho do diabo estar preso, não se esqueça disso. Pastor, se ele está preso, pastor, então, por que tanta maldade? Ele está preso para não enganar as nações. Ele não tem toda a liberdade. Marca essa frase, porque nós vamos usar ela mais tarde. Marca essa frase: para não enganar as nações. Continuemos lá um pouquinho mais. Lançou no abismo, fechou, pôs selo sobre ele, para que não enganasse as nações, até que se completarem os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por um tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a imagem da besta, e não receberam a marca na fronte nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão por 1000 anos. Amém, irmãos? Então eu vou falar para vocês aqui, que Apocalipse é assim, meu irmão, embora tenha vários perfis de interpretação, qualquer um deles, nós estamos na vantagem. Nós, assim, os intérpretes da Bíblia não estão discutindo se vai para o céu ou não vai para o céu, se está salvo ou não está salvo. Não é essa a discussão. Então, esse texto é um texto muito difícil de tratar, mas a questão aqui é o seguinte: todos concordam que nós reinaremos com Cristo. Amém, meu irmão? Não importa, eu reino com Cristo. Há um novo céu e nova terra. Cristo comanda tudo. Não importa se alguém crê no milênio literal ou se crê no milênio simbólico, pouco me importa, porque tem várias interpretações de como é que isso se dá, mas todo mundo sabe que isso se dá. Amém, queridos? Vocês estão me entendendo? Porque às vezes quando a gente fala assim de várias interpretações, você pode pensar que a Bíblia é igual assim à filosofia, que cada um pensa o que quer. Não, não é assim. A vida com Cristo está resolvido. Cristo vai reinar sobre tudo e todos. Nós reinaremos com Ele. Nós não morreremos jamais. Isso está resolvido, todo mundo concorda. Agora, alguns detalhes aqui de interpretação, mas isso é apenas para efeito de conhecimento. O que importa é que todos concordam. Reinaremos com Cristo. Se é 1000 anos, literalmente falando, se é 1000 anos simbólico, não importa. Amém, meu querido? Tá bom? Então aqui nós temos algumas interpretações, duas na verdade, que se dividem em outras duas. Nós temos aqui a primeira interpretação, que são os irmãos pré-milenistas. Os irmãos pré-milenistas, tem dois irmãos pré-milenistas. Os pré-milenistas históricos, desde o século III, século II, desde o comecinho da igreja. E tem os pré-milenistas dispensacionalistas. São os mais recentes. E aí às vezes é mais ficção. Eles gostam de viajar na maionese, sabe? Que é assim, gostam de viajar. Então assim, o avião ficou desgovernado e foi Deus que arrebatou. É assim, mas é legal também, né? Também é legal, é bacaníssimo. Também dá para fazer música, fazer rock, vai tudo isso aí, sem problema. Primeiro, os irmãos dos pré-milenistas é o seguinte: eles leem o Apocalipse literalmente. Presta atenção nisso aqui. Eles leem literalmente. Aí quando chega no capítulo 20, depois que aconteceu tudo aquilo no capítulo 19, Cristo volta. É assim que eles acreditam. Eles acreditam que o texto é literal. Então vem acontecendo em ordem cronológica. Aí quando chega no capítulo 20, 1000 anos de reina. Deus dá um sacode no mundo, arrebenta com tudo, pega a gente e vai morar com a gente. Acabou.
Tá legal. Entenderam? Esses são os pré-milenistas, que acham que o mundo é um mundo assim cronológico, que as coisas vão acontecendo assim em ordem crescentes, até que tudo acaba, Deus acaba com tudo, salva a gente, e ele vai ter um trono real em Jerusalém. Ele vai ter, a visão dos pré-milenistas, não é minha. Vai ter um trono em Jerusalém, de lá governa tudo. Manda em tudo, e acabou, e a gente governa também. A gente governa em todos eles. A gente governa tudo. Continua nascendo pessoas, mas Cristo manda 1000 anos. Tá bom? Aí tem os irmãos pré-milenistas dispensacionalistas. Eles acreditam o seguinte: quando o mundo vai assim, evoluindo, quando chegar lá, quando chegar a hora final, então aí Deus secretamente toca a trombeta, secretamente, só a gente ouve. A gente sobe. Ele percebeu? Segura os cintos que o piloto sumiu. Entendeu? Então a gente sobe, toca, a gente sobe, aí fica lá com ele 7 anos. Esses são o pré-milenista dispensacionalista. A gente fica com ele 7 anos, aqui embaixo o pau come, grande tribulação, besta, falso profeta, pá, come aqui embaixo. E nós lá em cima, na boa, comendo com ele. E depois 7 anos de volta e implementa o milênio. Aí vamos reinar com ele 1000 também, lá em Jerusalém, tudo visível. Tudo visível. Esses são os irmãos que interpretam literalmente. Tá bom? Beleza? Aí já falei de alguns probleminhas que tem assim, algumas perguntas sem respostas para essa questão aí, porque assim, se tudo eu interpreto literalmente, então o que é os 7 olhos de Deus? Como é que eu vou interpretar isso? Por exemplo, quando Cristo falou assim, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Irmãos, camelo passa pelo fundo de agulha? Então é uma palavra de hipérbole, é uma palavra simbólica, você não pode pegar isso literalmente. E tudo bem que a agulha hoje é a agulha de costurar, mas naquela época é o furo, a palavra agulha é o furo. É que a gente forçou a barra aí e começou a gente pensa na agulha como aquilo que fura. Mas a agulha era o buraco. Por isso que é mais fácil passar um camelo pelo buraco do muro lá que tinha lá, irmão, do que um rico que está no reino de Deus. Então isso aí é uma forma simbólica de você entender uma mensagem maior, entendeu? Então tem coisas que se você for pegar literalmente não dá. Por exemplo, aquele texto de Salmo: eu prefiro estar na casa de Deus um dia do que 1000 anos em qualquer outro lugar. Entendeu? É uma palavra de exagero para mostrar que estar com Deus é muito, muito melhor do que estar em qualquer lugar que não seja com Deus. Amém? Está entendendo? Aí tem o segundo grupo de irmãos, que são os irmãos que entendem o milênio como simbólico. Então aí tem os pós-milenistas e os amilenistas. Os pós-milenistas são aqueles irmãos que foi muito famoso no século 18, 19, principalmente no século 20. Foi muito famoso, né? São os irmãos que falam assim: o milênio chegará, que não quando Cristo voltar, ou quando Cristo chamar, mas o milênio será implantado aqui, quando a igreja pregar o evangelho a todo mundo. Porque no século 18 e 19, houve um avivamento muito grande na Europa. Muitos países foram avivados. Eles acreditavam que a filosofia do evangelho, e é mesmo, é muito poderosa, é muito bonita, é muito forte, e ela transforma gerações, transforma nações. Então eles acreditavam que se o evangelho fosse levado a todas as nações, viria um tempo de paz, de harmonia. Então a igreja pregaria o evangelho a todas as nações, aí todo mundo se converteria, aí viraria uma paz e começaria o milênio. Esses são os pós-milenistas. Que hoje, agora depois de 2 guerras mundiais, depois de um monte de holocausto, depois de um monte de bombas nucleares, aí essa visão está meio que fraquinha hoje, você não acha quase ninguém. Amém? E tem também que interpretam o Apocalipse de forma simbólica. Primeiro você vê o símbolo, aí vê o que o símbolo quer dizer, aí depois tem os amilenistas. A palavra-chave dos amilenistas: Satanás está preso. E aí eu queria ler uns textos com vocês. Satanás está preso. Vamos ler uns textos que estão assim? Assim, para que vocês vejam como é que isso aqui é sério. Vamos começar. Eu vou falar aqui para você decorar 2 textos. Olha só, presta atenção aqui antes de eu ler o texto. Ó, lembra daquele versículo? O reino de Deus está próximo. Quem lembra desse texto?
João Batista pregando, quando veio pregar, ele falou assim, ó, o reino, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Quando Cristo chegou, no capítulo 12 de Mateus, ele diz assim, o reino de Deus está entre vós. Como é que o reino de Deus pode estar entre vós se o reino não está aqui? Só para você pensar. Então o reino está próximo, João Batista falando, Quando Cristo veio, vamos ler esse texto, em Mateus no capítulo 12, deixa marcado aí o Apocalipse, e vai para Mateus capítulo 12, então a palavra-chave do amilenista, é que Satanás está preso, é isso para nós, está preso, e preso, entenda-se, não é que ele não age, lembra-se que Paulo estava preso, vem cá, Paulo estar preso impedia que ele pregasse o evangelho? Diga para mim sim ou não, Paulo preso impedia que ele pregasse o evangelho? Mais uma vez, Paulo preso impedia que ele pregasse o evangelho? Ele falava assim, eu estou preso, mas minha boca não, né? Eu estou preso, mas eu estou mandando um cara para todo mundo aí. Paulo evangelizou muito mais preso do que solto, amém, irmão? É mais ou menos nesse sentido. Mateus 12, dá um pulinho aí comigo, para você ver uma coisa interessante. Mateus 12, versículo 28, Mateus 12, versículo 28, verso 28, Jesus está lá curando um endemoniado, expulsando o demônio, curando o endemoniado, um cego, mudo, está curando, aí teve uns probleminhas lá que os religiosos não gostavam que Cristo fazia isso, né? Não gostava, eles tinham inveja, porque Cristo tinha uma multidão que o seguia, né? Aí aconteceu isso aqui, ó, verso 27, e se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão vossos juízes. Bom, verso 28, se porém eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Amém? Está aqui? Se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é chegado sobre vós o quê? O reino de Deus. Quer ver outro texto? Para a gente ampliar mais isso daí? Lucas, no capítulo 10, para frente, Lucas capítulo 10. Rapidamente me ajuda aí, rapidamente. Lucas no capítulo 10. Lucas capítulo de número 10. Vamos ler a partir do versículo, vamos 17, que é eles foram enviados para pregar o evangelho, os discípulos, tá bom? Eles foram enviados para pregar o evangelho. Eles pregaram e voltaram felizes da vida. Porque quando eles foram pregar o evangelho, os demônios saíam, os doentes eram curados, um monte de milagres aconteceram. Aí eles voltaram felizes da vida. Ah, Senhor, olha só o que nós conseguimos, olha o que nós conseguimos. As pessoas ouvem, se convertem, são curadas, até o diabo fica calado. E aí começa o 17. Lucas 10, 17. Então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo, Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse, eu via, olha esse verbo via, que é um pretérito imperfeito. Eu não vi, eu via. É um pretérito não completado, porque não aconteceu ainda. Eu via Satanás caindo do céu como relâmpago. Olha só, o que tem a coisa a ver com a outra, né? Eles voltam felizes, dizendo, Senhor, Senhor, os demônios se nos submetem por causa do teu nome. 18, mas ele diz, eu via Satanás caindo do céu, como um relâmpago. Vocês lembram de Apocalipse 12? Nós lemos aqui, lembram ou não? Lembra, eu vi um sinal no céu, uma mulher, uma lua embaixo do pé, o sol na cabeça, 12 estrelas, e eu vi outro sinal. O que ele viu? Qual era o outro sinal? Qual era o outro sinal que ele viu? Um grande dragão. Não foi isso? E lá diz, a antiga serpente, que enganava, ó. E aí no verso 9 fala o quê? 12:9. E foi precipitado na terra o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, no capítulo 12 de Apocalipse, resultado da glorificação de Jesus, depois da ressurreição. E aqui, esse texto aqui tem relação com aquilo lá, irmãos. Eu via Satanás caindo do céu. Esse via aqui é algo que não aconteceu, mas que vai acontecer, e quando acontecer, será passado. E ele diz, continua comigo ali,
eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Aí, ó, verso 19: eis aí, vos dei autoridade para pisardes o que, gente? Olha só, primeiro nome, serpentes, escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Nossa vida está resolvida, irmão. Eu não sei porque você tem medo. Não obstante, olha só, não obstante, alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. E aí vem uma voz do céu naquela hora, exultou Jesus no Espírito, e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste. Aí vem essa coisa linda que acontece aí. Então esse texto aí é Cristo quando enviou os discípulos, que é, veja bem, isso aqui é uma profecia. Olha para cá. Esse capítulo 12 aqui, esse texto aqui, meu irmão, é uma profecia, é um vislumbre. Sabe quando uma planta começa a dar frutos? Você sabia que aqueles primeiros frutos da árvore frutífera não são os frutos mesmo, é apenas um vislumbre. Tanto é que os primeiros frutos de uma árvore, Deus nunca permitia que o povo tirasse. Era sempre para a igreja, o primeiro fruto. Porque depois vinha carregado. Aqui é os primeiros frutos de Cristo, Cristo da terra. O rei está aqui. O rei está aqui para parar tudo. Pare as máquinas, né? Ele chegou. O rei chegou. Isso aqui é um vislumbre. Os primeiros frutos. Ele enviou os discípulos: ó, vai no meu nome, faça isso, isso, isso. E eles foram, e o poder do mal caiu por terra. Aí Cristo fala: não, olha, veja bem, eu vi a Satanás caindo do céu. Ele está se referindo, Pai, a nós, irmãos. Há um tempo, ele está se referindo a um tempo que ele morrerá, ressuscitará, subirá, dará para a igreja todo o poder, e nada, absolutamente nada, dominará a igreja. Só isso de amém? Eu devo ter falado muito rápido, acho. Ele está prevendo um tempo em que ninguém terá mais poder do que a igreja, meu irmão. Não do que a denominação, por favor, mas do que o povo de Deus. Você não sabe o poder que você tem, você não sabe, meu irmão. Fica aí se gastando com comida, bebida, roupas, coisinhas desse mundo. Você não sabe o poder que você tem. Isso aqui é um texto. Vamos ver o texto aqui? Mais um texto. Mais um texto. Vamos comigo lá em João 12. João 12. Vamos ler, escolher aqui, tem vários textos, vamos ler aqui os mais assim, fala mais rápido. João 12. O que é João 12? O contexto de João 12. 12, alguns gregos querem ver Jesus. Alguns gregos querem ver Jesus. Mas Jesus, você lembra que Jesus foi enviado apenas às ovelhas perdidas da casa de Israel? Os discípulos podiam pregar para outras pessoas fora Israel? Podia? Os discípulos podiam pregar para os samaritanos? Para os gregos? Não podia. Lembra daquela mulher Cirofenícia que veio pedir cura para Jesus? Jesus deu de imediato? Fala para mim, deu? Não, porque Jesus não foi enviado a priori para outras nações. Ele foi enviado a priori para Israel. Por isso ele proibiu os discípulos de pregarem aos samaritanos. Eles deveriam ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Lembra-se disso, né? O texto é Mateus 10:6. Mas antes ide às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus capítulo 15, verso 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mateus 15, 24. Ou seja, eu quero dizer para vocês que ele foi enviado a Israel. Bom, se Jesus foi enviado a Israel, a quem pertencia as outras nações? Quem dominava as outras nações? Diga para mim, irmão. Tem medo não, irmão? Esse nome não te amaldiçoa, não. Fique em paz. Pode falar diabo, irmão. Você tem medo de falar diabo, irmão? Até a menina fala diabo ali, ó. Mas tinha que ser filho disso mesmo para falar diabo ali. Todas as nações estavam no poder do diabo, irmão.
Viu porque eu mandei vocês gravar aquela frase lá de Apocalipse? Os gregos queriam ver Jesus. Olha só que interessante. João 12. João 12, 28. Vamos ler a partir do 28, que é muito longo o texto. 28. Então os gregos querem ver Jesus. Tá bom? Em cima do versículo 20 tem um título: alguns gregos desejam ver Jesus. Beleza? Aí vocês confiam em mim, né? Não vou ler, vou ler o 28. Já vou ler o 28, tá bom? Olha lá. Os gregos querem ver Jesus. Aí ele começa a falar de quem ama a sua vida, perdê-la. Quem odeia a sua vida, ganhá-la. Mas é só os gregos que querem vê-lo. Por que ele está falando isso aqui? Parece sem pé e sem cabeça, né? Sem pé e sem cabeça. Os gregos querem ver. Olha o verso 28. Pai, glorifica o teu filho. Então veio uma voz do céu e disse: eu já o glorifiquei e ainda o glorificarei. A multidão, pois, que estava ali, tendo ouvido a voz, dizia ter ouvido um trovão. Outro dizia: não, foi um anjo que falou. Então explicou Jesus: não foi por mim que veio esta voz, e sim por vossa causa. Chegou o momento de ser julgado este mundo. Olha isso aqui. E agora o seu príncipe, o quê? Opa! Vocês estão me acompanhando ainda? Ou será que eu estou aqui viajando sozinho? Os gregos querem ver Jesus. E ele sai com essa: Pai, glorifica o teu filho. Mas os gregos querem vê-lo. Você está falando, Jesus? É só falar sim ou não para os gregos, não é mais fácil? Não, fala assim para o grego. Os gregos querem vê-lo. Ele vem com essa: Pai, glorifica o teu filho. E quando é que o diabo foi expulso do céu? Quando Cristo foi glorificado. Capítulo 5 de Apocalipse. Um livro, ninguém abria, ninguém lia. Aí alguém disse: eis aí o Cordeiro. Ele venceu. E ele abrirá os selos, abrirá um livro. Porque ele glorificado, ele expulsou o demônio. Esse Apocalipse 5 é o mesmo capítulo 12. Com outras palavras que eu ensinei para vocês aqui. É isso que o Pai está... Eu já te glorifiquei, meu filho, e te glorificarei ainda mais. O que ele está falando? Esse vislumbre que vocês já perceberam, isso é o vislumbre do que será. Os discípulos expulsarem demônio, curarem enfermo, é apenas o começo. É uma chuvinha fraca. Porque uma chuvona forte virá. E já veio a chuvona forte. E já molhou você, irmão. Só que alguns não entenderam ainda. Então ele vem com essa. Aí ele fala. Chegou o momento, 31. Chegou o momento de ser julgado esse mundo, e agora seu príncipe será expulso. Quantos de vocês leram isso aqui antes de hoje nunca entenderam? A grande maioria. Vocês liam esse texto e passaram batido. Por quê? O que quer dizer? O que quer dizer? Será expulso? Ele morreu depois, né? Jesus morreu. Aí na frente ele vai morrer, no capítulo 18, dizendo vai morrer. Como é que o inimigo será expulso? Então você lia esse texto e ficava lá em stand-by, né, irmão? Né? Por muito tempo esse texto, para mim, ficou em stand-by. Estava lá guardadinho, não entendi. Porque é assim, quando você lê a Bíblia, que você chegar num lugar que você não tem claridade, deixa stand-by. Está lá quietinho. Leia de vez em quando, porque de repente ele te será esclarecido. Pergunta para o seu vizinho: você entendeu? Diga: tem coisa que você não entenderá. Agora você está entendendo. Está vendo só? Os que faltaram não vão entender não. Olha lá, 31. Chegou o momento de ser julgado este mundo. E agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for o quê? Levantado da terra, atrairei o quê? Todos a mim. Bom, é essa a resposta para os gregos. Viram? Olha para mim. Eu não posso falar com os gregos agora. Eu não vou falar com os gregos agora. Mas eu serei levantado. Ele está respondendo. Ele apenas não está respondendo como nós gostaríamos. Mas ele está respondendo. Eu não falarei com os gregos agora, porque eu fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Mas quando eu for levantado, quando eu for crucificado e ressuscitado, levantar aqui é ser ressurreto, não apenas ser levantado no madeiro, mas ser levantado dentre os mortos.
Quando eu for levantado, eu atrairei quem? Os gregos, os brasileiros, os chineses e até os corintianos, né, irmão? Não é? Ó, quem gostou foi São Paulino, viu, corintianos? Pode ter, quem riu foi São Paulino. Amém, irmão? Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. O que está dizendo, irmãos? Quando é então que será expulso esse príncipe? Na morte, na ressurreição dele, meu irmão. Na morte, na ressurreição dele. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. E isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido que da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Nem os próprios discípulos entendiam, né? Nem o povo que estava ali ouvindo entendia. Vocês estão vendo então? O príncipe deste mundo será julgado. Aí tem mais um texto, aqui está para ler mais um texto ainda, antes de concluir. Olha, vamos ver comigo, veja comigo o Mateus, o 12, 28, volta para Mateus lá, o 12, 28, Mateus, porque nós lemos o 12, 17, nós lemos Lucas, né? Ah, nós lemos Lucas. Então, Mateus 12, mais uma outra coisa importante aqui, no Mateus 12. 12 a partir do 28. Ah, não, esse aqui é o mesmo texto. Ah, não, não é Mateus, não é Marcos. Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3, depois de Mateus. Marcos 3, mais uma observação interessante ali em Marcos. Depois de Mateus já é Marcos já. Marcos capítulo 3. Marcos, depois de Mateus, capítulo 3. Aí a gente conclui lá em Apocalipse. Vamos lá, Marcos 3. Amém? De novo, naquele mesmo contexto da blasfêmia dos escribas e fariseus, por ele ter expulsado um demônio, né? Ele expulsou um demônio, e aí eu quero ler com vocês o versículo 27. Verso 27, eles expulsam um demônio e estão culpando ele de ter feito isso por Beelzebu. Aí no verso 27, 3 e 27. Ninguém pode entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, sem primeiro o quê? Amarrá-lo. Esse amarrar aí, é aquele mesmo amarrar de Apocalipse 20, com aquela corrente na mão. É o mesmo raiz. Amarrá-lo, só então lhe saqueará a casa. 28. Em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Ou não é esse aqui meu caso, né? O caso 27. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem que primeiro amarre. Olha para cá. Bom, nós já aprendemos aqui que a gente naturalmente nós somos filhos de quem? Naturalmente nós somos filhos de quem? Fala mais alto. Vamos ver se tem coragem. Naturalmente você é filho de quem? Não é do seu pai não, é do diabo, viu, irmão? Naturalmente nós somos filhos do diabo. Nós estamos lendo aqui, meditando aqui em Efésios, aqui na igreja. Começamos o capítulo 3 agora de Efésios. Naturalmente todos são filhos do diabo. Então nós pertencemos a quem? Desde que Adão pecou, nós pertencemos a quem? Aí Jesus fala assim: ninguém pode entrar na casa do valente nesse mundo que Adão deu para o diabo. Quando Adão permitiu ser picado pela serpente, ele deu a raça humana inteira para o diabo. Todo mundo que nasce de Adão é filho do diabo. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem que primeiro amarre-o. Só então lhe saqueará a casa. É a mesma raiz. Agora a gente conclui lá em Apocalipse. Vai para Apocalipse, a gente fecha agora. Lá em Apocalipse. E a gente conclui.
De novo, Apocalipse 20. Aí fala assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo, uma grande corrente. Então segurou o dragão, a antiga serpente, diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. 3, lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Pronto, acabou, fim de conversa. As nações não pertencem mais ao diabo. Desde quando? Desde quando? Desde que Cristo morreu e ressuscitou. Não tem poder, irmão. Acabou. Acabou para o diabo, é fim da linha para ele. Mas isso não vai. Qual o problema? Alguns esperam que isso aconteça no futuro, irmãos. Quem lê Apocalipse literalmente espera isso para depois, mas isso já aconteceu. Hoje, quando você prega o evangelho, se você pregar, irmãos, o evangelho, ele funciona. Quando é que o evangelho não funciona? Quando não é pregado. O evangelho não funciona quando ele não é pregado. O evangelho é o poder de Deus, meu irmão. É o poder, é a própria autoridade de Deus. O inimigo, ele foi coagido, ele está amarrado. Só que alguns de nós pensamos o seguinte: a gente interpreta que o diabo preso é ele assim, preso, assim, nem sopra. Mas esse preso aqui não é isso, meu irmão. Esse preso aqui não é isso. Esse preso aqui é o diabo, perdeu o poder, perdeu voz, não tem mais autoridade. Não tem mais autoridade. É isso que é o diabo preso aqui. As nações não estão mais. Por isso ele diz: ide então. Mateus capítulo 28, que nós já conhecemos bem, né? Mateus capítulo 28, verso 19. Portanto, ide. Todo o poder foi me dado aonde, meu irmão? Nos céus e na terra. Antes de Cristo vir ao mundo, ele tinha todo o poder no céu. Na terra, quem morava na terra? Os seres humanos. Quando Deus criou a terra, ele deu para quem? Para o Adão. O que ele disse para o Adão? Adão, domina tudo, conquista tudo. Adão, é você que vai dominar a terra. Ele deu para o Adão, irmãos. E Deus não é igual a gente, meu querido. Deus, quando dá, ele dá. Deus, quando dá, ele dá, meu irmão. Não é igual a gente, você dá e toma, né? Eu sou assim, dou e tomo. Deus não. Deus dá de vez. Ele deu para o Adão, ele deu. O que o Adão fez no capítulo 3? Se relacionou com a serpente. Quem é a serpente? O diabo. Só Apocalipse fala isso para nós, hein? Sem o Apocalipse eu não saberia que a serpente é o diabo, meu irmão. Deus deu para Adão e Eva, ele disse: ó, sede fecundo, enchei a terra, dominai, é tudo teu, você pode tudo, dê nome aos animais, é tudo para você, Adão. O Adão foi e se relacionou com a serpente. A serpente picou Adão. A partir daí o Adão tinha veneno no seu corpo. O diabo governava a terra por Adão. Toda a terra agora pertencia ao diabo. Deus tinha todo o poder no céu, mas na terra havia uma legalidade. Não é que Deus pode virar mesa qualquer hora, não pode, irmão? Ele pode, ué. Quem manda em Deus? Ninguém. Mas Deus, ele obedece princípios, meu irmão. Só você que não, irmão. Só nós que não. Mas Deus, ele obedece princípios. Deus obedece a lei. Ele fez a lei, sim, ele é a própria lei. O Adão se relacionou com a serpente, portanto o mundo passou a ser da serpente. Entendeu? Aí no meio desse mundo, Deus chamou uma naçãozinha. E por que essa nação foi chamada? Por nada. O texto do profeta fala o seguinte, assim, ó, fala assim: quando eu escolhi Israel, eu escolhi porque eu quis amá-lo. Não era uma grande nação, não tinha formosura, tinha nada. Eu escolhi porque escolhi, eu fiz assim, escolhi uma nação. E nessa nação ele resolveu trazer o filho dele. Filho esse que pisaria na cabeça da serpente. E agora em Mateus 28 ele fala: todo o poder foi me dado nos céus e na terra. Acabou. Sai fora, né? É igual os caras que roubam a gente, né? Perdeu, sai fora. É assim que os miriantes falam com a gente. Quem aqui já foi roubado já? Quem já foi assaltado? Não é assim? Sai fora, perdeu, sai fora. Jesus chegou aqui e falou: perdeu, diabo, sai fora, perdeu, sai fora.
todo o poder foi me dado no céu e na terra. Aí o que ele faz? Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações. É ordem para você e para mim. Desde que Cristo ressuscitou, o diabo está preso. Ele está amarrado. E como é que ele opera, Paulo? Eu expliquei, na quarta sessão, eu expliquei. Quando você invoca o diabo, é que você dá algum poder para ele. Eu expliquei isso aqui, na quarta sessão. Aqueles homens que mesmo sofrendo, não se converteram, não se arrependeram. Quem lembra disso? Mesmo sofrendo, não se arrependeram. Eles invocavam o diabo, invocavam Satanás. Então as pessoas que invocam Satanás, logo elas dão autoridade para o inimigo agir. Mas quando chega um cristão, irmão, olha, você não sabe o poder que você tem. Irmão, se você chegar perto de um feiticeiro, por que você treme, irmão? Irmão, quando eu chego perto do feiticeiro, eu me divirto. Eu gosto de me divertir. Irmãos, hoje eu cresci um pouco mais, não sou mais tão moleque assim, mas eu ia para a praia antigamente. Aí via aqueles mendigos endemoniados. De longe. Aí eu ficava brincando. Aí o baixinho ficava assim, pegava os meus filhos e ficava assim, dá uma olhadinha lá, dá uma olhadinha lá. Aí ficava assim, filho do diabo, sai dele agora. 2 quadras longe do mendigo. Ficava brincando. Manifesta aí, diabo. Ficava brincando. Quando eu era mais moleque ainda, na fé, irmãos, a gente ia assim nos... Acho que é meio antiético falar, né? Mas, ninguém vai me processar aqui não, né? A gente ia nesses lugares, que fazem os trabalhos, que oferecem um sacrifício. A gente ia lá assim, aí ficava lá fora só zoando só, entendeu? O pai de santo não vai receber nada. O pai de santo está amarrado, lá na rua. O pai de santo fica amarrado agora, amarrado agora, amarrado agora. Entendeu? Nós mudamos para uma igreja uma vez, que na frente da igreja tinha um lugar de fazer trabalho, sabe? Quem mudou de lá? Nós ou eles? Eles. É normal, ué. Se voltou depois não sei, mas mudou. Irmão, você não sabe o poder, porque está amarrado. Está amarrado. Por isso que no Antigo Testamento você não vê ninguém expulsando demônio. Você vê exorcismo. Exorcismo é outra coisa. Padre também faz exorcismo. O que é exorcismo? É você assim dar qual que é a palavra? Deixa o seu demônio meio grogue assim, né? Meio grogue, entendeu? Calma aí, demônio, calma aí. Assim, põe o demônio em êxtase, né? Assim, demônio, vai acalmando. A gente não faz isso, a gente expulsa, a gente arranca o bicho mesmo. Às vezes sem falar nada, assim. Entendeu, meu irmão? Todo o poder foi dado ao nosso rei, ao nosso Senhor. Ele disse, todo o poder foi me dado no céu e na terra. No céu e na terra. Aí ele disse, portanto, ide, para vocês, para mim. Ide. O bicho está amarrado. Vão. O bicho está acorrentado. Não tem poder. Vão e pregam o evangelho. É isso aqui. É isso daqui, meu irmão. Por quê, pastor? Porque 1000 anos não pode ser lido literalmente, meu irmão. O que é 1000 anos? É uma grande porção de tempo. Não é isso? É melhor estar com o Senhor um dia do que 1000 anos no lugar. 1000 não quer dizer uma grande porção de tempo, não é isso? Um grande tempo. 1000 anos aqui não é 1, 2, 3, 999 mil. Não é isso, queridos. É um grande período de tempo. Então nós estamos aqui com o inimigo amarrado. Ele está preso, acorrentado. Então, quer dizer, tem um aspecto negativo. Ah, pastor, não, tem. Então quando você peca, você não peca porque o diabo faz você pecar. Ó, quando você peca, você não peca porque o diabo faz você pecar. Você peca porque a sua carne, como a minha, é sem vergonha. A sua carne, como a minha, é sem vergonha. A nossa carne é safadinha. Nunca esqueça disso. Sua carne e a minha carne é uma carne safadinha. E não venha fazer carinho que não é. É sim. Só porque você casou agora, acha que você agora é santinha agora? Não, não é, meu irmão. Entendeu? Então quando você peca, não é o diabo que fez você pecar, não. Não. É porque você realmente tem desejo de ceder aos seus desejos. Desobediência, rebeldia, insubmissão. Não reconhece a liderança, não submete. Está entendendo?
Igreja existe para que a gente se relacione, e um cuide do outro. E o inimigo se aproveita da nossa desunião. É aí que o inimigo se aproveita. Então o inimigo está amarrado. Eu tinha que deixar isso claro para vocês aqui. Por isso que é a terceira vez que eu falo sobre isso. O inimigo está amarrado, queridos. Ele está preso, ele está limitado, ele não pode tudo. Para que ele faça alguma coisa, alguém tem que dar para... Como é que o pessoal fala assim? Como é que fala? Ser cavalo do diabo, né? Não é lá nesses lugares que faz trabalho de ocultismo, né? É ser cavalo, meu irmão. Crente ser cavalo, quer dizer, ser humano ser cavalo do diabo, meu irmão. Eu que vou mudar no diabo, né? Eu vou num cavalo. Mas o diabo não está em mim, meu irmão. Então o diabo precisa de um cavalo mesmo. Entendeu? Precisa de um cavalo. Está preso, meu irmão. Está preso. Todo o poder foi dado ao nosso Senhor, portanto, ide. Portanto, ide fazer discípulos. Aí lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até se completar os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Esse pouco tempo é aquele pouco tempo que na quarta e quinta sessão eu conversei com vocês. Porque é bom rever essa explicação de novo. Aqueles 3 dias e meio, tem 3 anos e meio, 1260 dias, e tem 3 dias e meio. É esse pouco tempo que ele vai ser solto, e solto apenas para concluir. Quando for concluir, aí dá um pouco de poder para ele. Eu vi também os tronos, e nesses sentaram aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Olha isso aqui, meu irmão. Vi ainda as almas dos decapitados, por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram, e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Quem são esses, irmãos? Aí eu deixo para a próxima aula nossa. Quem são esses? Você lembra do capítulo 5? Lembra de uns cristãos mortos debaixo do altar? Quem lembra? Quem lembra do capítulo 6? Uns cristãos mortos que faziam oração, e a oração subiu, e colocou a oração em umas taças, e quando jogou a taça com as orações dos cristãos mortos, na terra houve relâmpagos e trovões. Quem lembra disso? São esses caras aqui. Porque crente não morre, irmão. Irmão, crente não morre. Ladrão da cruz tinha Cristo, um ladrão à direita, um ladrão à esquerda. Um ladrão começou a xingar Jesus. O outro ladrão disse: por que você fala assim, rapaz? Esse aí nada fez. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reino. Diga reino. Lembra-te de mim quando entrares no teu. O que Jesus disse? Ainda hoje estarás comigo no... Crente não morre, abençoado. Por isso que a sua vida está resolvida, meu querido. Se você tombar agora, você acorda ali. E nós lemos Apocalipse 5, Apocalipse 6, Apocalipse 8 e Apocalipse 14. Sobre esses cristãos que morreram para nós, mas que se encontravam ali. E eles diziam: até quando, ó justo juiz? Até quando não vinga o nosso sangue? Ou seja, nós estaremos ali. Não é o céu do céu, é o paraíso. É um lugar que nós estaremos conscientes. A gente não vai estar andando para cá, nós vamos estar parado, consciente, vendo tudo, assistindo tudo e ainda reivindicando. Lá em Apocalipse 6 eles reivindicam, eles falam assim: até quando, Senhor? Até quando esses caras vão governar a terra aí? A gente não morre, meu irmão. Às vezes alguma ala cristã fala do som da alma. Nem que som da alma. Também é uma forma de expressão. Nós estaremos vivos e conscientes. Nós não estaremos tão conscientes como no dia do novo céu e nova terra, né, irmão? Ali é outra conversa, ali é melhor ainda. Mas o cristão que tomba aqui, acorda ali, imediatamente. Entendeu, meu irmão? Entendeu, querido, isso aqui? Irmão, é bom demais ser crente, meu irmão. É isso que ele está falando aqui, olha. Que esses aqui, esse daqui, que não receberam a marca da besta, nem a marca na fronte, nem na mão, e viveram, e reinaram.
Com Cristo, durante o que? 1000 anos. Esse tempo, desde que Jesus ressuscitou, tem cristãos reinando também com Ele. Nós reinamos aqui com Ele, nos sacrificando, pregando o Evangelho. Amém, meu irmão? E tem cristãos reinando com Ele. E aí você vai entender, então, a semana que vem, o que é esta primeira ressurreição. Vocês viram aí a primeira ressurreição? O que será isso, hein? Aí a outra visão fala que assim naquele dia, vai tocar trombeta, aí ressuscita. Só, gente? Não é isso não. A grande maioria pensa assim, mas não é isso não. São os nossos irmãos. Amém, irmão? Foi bom saber que o bicho está preso? Você sabia que no nome do Senhor Jesus você manda nele, né? Mas agora é melhor saber que ele está preso, acorrentado e amarrado. Vamos soltar as correntes, irmão? Nossa, vamos para cima, irmãos? Seja um com a sua esposa, com seus filhos, com a sua família, e vamos arrebentar tudo, irmão. Sai fora, perdeu tudo, malandro, perdeu tudo nosso aqui. Amém, irmão? Perdeu tudo. Você fica aí brigando com a balança, brigando com a sua chapinha, brigando com o seu esmalte, brigando aí com a sua motocicleta, com o seu carro. Não, perdeu tudo. Nós estamos reinando, queridos. O poder está nas mãos do nosso Senhor, queridos. Nossa vida está resolvida. Espero que nessa noite essa frase tenha sido esclarecida. Nossa vida está resolvida. Mantenha a pegada, mantenha a vida de santidade, mantenha a vida de sacrifício, mantenha a vida de buscar a Deus, mantenha a vida de adoração, mantenha a vida de intercessão. Ele perdeu tudo, nós estamos no governo, irmãos. Estamos no governo, não vamos nos vender. Amém, queridos? Curva a sua cabeça, feche seus olhos.